relativo à própria política de regulação e de crédito, né? Eu penso assim, né, se a maioria dos produtores e fornecedores, eles estão em conformidade com o fornecimento, seja ele de demanda de crédito, seja ele de matéria-prima para as indústrias ou frigoríficos, né? Eu penso que deveria haver uma política até de incentivo para que esses bons produtores, esses que realmente trabalham em prol do meio ambiente, que são maioria, eles possam ser valorizados. Mas o que a gente percebe na prática é que a maioria das políticas regulatórias, elas vêm com caráter restritivo. E isso ele é, de certa forma, desanimador para quem está na ponta da produção, né? Porque se você vai olhar o foco está onde? Na restrição. Eu não me sinto estimulado a continuar fazendo bem feito, a desenvolver aquilo que para mim também faz a diferença. Eu me sinto com medo de sofrer restrição. Por quê? Porque às vezes falta clareza. E às vezes a política regulatória, ela muda ao longo do tempo. Então, o que o Veras falou tem sentido. Há alguns anos atrás, a política em relação ao meio ambiente era uma. Hoje, felizmente, ela mudou. Ela evoluiu. E nós talvez não tenhamos tempo de acompanhar pela dificuldade que vocês mesmos citaram. É difícil. É difícil acompanhar as mudanças, é difícil acompanhar essa dinâmica. E eu acho que nós precisaríamos ter uma valorização em relação a isso. Que tipo de visão vocês têm em relação ao contrário, ao estímulo aos produtores? Que tipo de visão vocês têm? Se vocês puderem me responder. Eu só vou colocar aqui um breve comentário em relação à sua pergunta, que a gente tem discutido, né, secretária, no âmbito da SEMAD, atividades ou ações necessárias para o combate ao desmatamento. E a gente está observando essa questão, que a gente realmente precisa valorizar também aqueles que estão corretos, aqueles que estão atuando de maneira certa. Nós, inclusive, a valorização da floresta em pé, ou seja, valorizar aquele ativo florestal que o produtor tem, né, ou cumprindo a lei, ou a mais do que a lei determina. Então, como secretaria, estamos observando e entendendo que isso é necessário para a gente ter o nosso cerrado conservado. E aí passo para os convidados também responder. Obrigada. Ótimo resumo quando a gente fala de Código Florestal, né? Na década de 60, o produtor era extremamente estimulado a expandir as fronteiras agrícolas do país e era recompensado, inclusive, para isso. E se adaptar, mesmo que pareça que é muito distante a década de 60 de agora, não é. Então, apesar do código ter uma data de corte que é 2008, a gente viu ao longo desses anos, desde que o código, que também é da década de 1960, sofrer alterações e o produtor fica inseguro. Então eu vou preservar, mas era 30, agora é 40, agora é 50, ele não sabe muitas vezes se ele pode acreditar. Nesse processo de acreditar, tanto a indústria quanto o governo, a gente tem o desafio de levar essa comunicação para esse produtor, para que ele acredite que essa mudança talvez não vá acontecer mais. E aí ele passe a procurar as formas de se regularizar e de garantir que a propriedade dele está de acordo com o Código Florestal. Nesse sentido, concordo a parte de estímulo. É sempre a grande polêmica, né, a relação indústria e produtor. O que a gente tem feito é que um produtor que tem e vai parecer aqui o romantismo da minha parte, mas um produtor que tem uma produção sustentável, a melhor forma de remuneração que ele pode ter na pecuária é uma arroba a mais naquele gado com alguns meses antes. Então a melhor forma dele se remunerar é produzindo um animal, entregando um animal mais jovem e mais pesado. E isso ele faz com tecnologia e sustentabilidade. Então hoje uma fazenda sustentável, ela é melhor remunerada. Primeiro, por essa razão que eu falei. E segundo, porque ela pode escolher para qual indústria ela vai vender. Não necessariamente ela precisa vender para A ou para B. Acho que um pouco na linha do banco, o correntista escolhe o banco que oferece o melhor pacote para ele poder investir o dinheiro dele ou colocar a conta dele lá. Da mesma forma, o produtor rural tem que poder escolher
se ele vai vender para A, para B ou para C, para quem remunera melhor aquele produtor ou para quem dá as melhores condições para aquele produtor se relacionar comercialmente. Nesse sentido, uma fazenda, uma propriedade regularizada, produtiva, sustentável, ela vai escolher as parcerias que ela vai ter e que melhor atendam a demanda dessa fazenda. Então, o que a gente tem feito, mais do que estimular com um prêmio dentro da relação comercial, é dar condições para essas fazendas poderem escolher, estarem regularizadas, e isso de forma gratuita, porque isso tem um custo também. O produtor hoje que quer fazer um trabalho para estar regularizado, ele precisa pagar uma consultoria, ele precisa fazer um PRAD, ele precisa fazer uma declaração, pedir uma licença de desmatamento. Eu não sei dizer o tamanho, mas eu imagino que a Secretaria saiba, devem ter vários produtores que fizeram um desmatamento dentro da porcentagem do Código Florestal, mas que não têm a licença. E que vai demorar para eles conseguirem ter a licença, justificar esse desmatamento, mesmo estando dentro da porcentagem. E isso acaba deixando esse produtor na ilegalidade. Então, nesse sentido, que a gente tem trazido esse debate, tem dado condições e auxiliado o produtor a se regularizar de um lado e tentado aproximar quem regula de quem é regulado. Chegar a mensagem e dar a condição de regularização. Joel, assim, você viu na nossa apresentação que tem um pilar lá, que é pensado na questão do incentivo, tá? Que nós ainda não conseguimos colocar isso em prática. Então, como a própria secretária enfatizou na fala inicial dela, né, esse modelo de proibição, né, de simplesmente ir lá e impedir, isso foi um fracasso, ok, tentou-se, acho que já tem o tempo de aprender que não funciona, né, e tem que partir para uma solução nova. Então, nós temos uma questão, né, de um pilar de incentivos ali, e para você ter uma ideia da complexidade, né, a gente conseguiu implementar com muito mais rapidez a questão dos impedimentos, da verificação de conformidade, mas ainda não conseguimos implementar essa questão dos incentivos. Então, isso está exigindo um esforço bastante grande da nossa parte, junto com os outros ministérios, para fazer isso avançar. Né? A gente sabe, né, também na fala da secretária estava mencionando lá a questão do cerrado em pé, né? Tanto o cerrado quanto a Amazônia, a Mata Atlântica ou o Campo de Murundu, que é o caso de vocês aqui, isso tem um valor. Então isso aí tem que ter uma remuneração. E quem fala assim, não, o cerrado está lá, está em pé, custo zero. Custo zero, desde quando, né, meu amigo? Só para você fazer um acero, quanto é que se gasta para proteger uma reserva, né? Então isso tem que ter uma remuneração. Então isso aí a gente tem que achar um caminho para isso aí ser remunerado, né, e a gente conseguir fazer isso valer o que vale efetivamente. E isso não vale só para o Brasil, isso vale para o mundo, por toda a questão da estabilidade climática, dos serviços ecossistêmicos, né? Isso tem um valor para o mundo, né? Então a gente tem que fazer isso valer e tem que ter uma remuneração por isso aí. Obrigado.